Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Vocês pensaram que ia ficar livre de mim por um bom tempo. E olha eu aqui de novo. Ai, maravilha, coisa boa. Mas quarta-feira a gente teve o privilégio de dar início à exposição do capítulo 7 de João. E agora, não de uma forma diferente, nós vamos dar continuidade na exposição. Nós vamos para o versículo 14 ao verso 24. Então, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 7. Nós vamos discorrer do verso 14 ao verso 24. Evangelho de João, capítulo 7, do 14 ao 24. E assim diz a palavra do Senhor. Já corria em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? E respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? E replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vós indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e venha nos dar toda a capacidade de nós absorvermos o que nós vamos falar, retratar, e que essa palavra ela seja viva e eficaz para nos produzir regeneração, transformação e um agir novo do Espírito Santo. Amém? Vocês já repararam que é muito fácil se enganar? É muito mais fácil do que a gente imagina a gente conseguir se enganar. E geralmente nós nos enganamos porque nós somos muito falhos nas nossas observações. Nós não prestamos atenção nas coisas, mas nós não buscamos conhecer a essência das coisas, mas geralmente nós procuramos ver a aparência das coisas. Muitas das vezes nós fazemos assim, e é aí que reside o maior problema de todos, porque ao invés de nós julgarmos as coisas, nós começamos a julgar as aparências. Em vez de nós tratarmos daquilo que precisa ser tratado, nós começamos a observar as aparências. Então, se a gente consegue ver talvez alguma pessoa passando pela cidade com um carrão muito bonito, a primeira impressão geralmente que se tem é: rapaz, fulano lá está rico. Você viu o carro que o camarada está andando? Se você vê uma pessoa talvez muito bem vestida, passando pelas ruas da cidade, você fala: rapaz, fulano está com dinheiro. Você viu a camisa que ele estava usando? Você conseguiu ver? O relógio dele era de ouro. Fulano está com dinheiro, hein? Rapaz, ele está com muitas coisas. Só que ter essas coisas não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso pode ser mera aparência. Isso pode ser simplesmente uma capa que a pessoa está vestindo para poder transparecer essa impressão de que ela possa sim ter alguma coisa ou não. Isso não quer dizer necessariamente que ao olhar o carro que ela está andando ou a roupa que ela está usando, você consegue ver o banco dela, quanto de dinheiro que ela realmente tem na conta. Quando nós pensamos nesse ambiente, isso também diz muito a respeito às nossas ações sociais, às nossas relações sociais. Isso também diz muito a respeito à doutrina de Cristo que nós vamos tratar logo daqui a pouco. As questões da fé, as questões da salvação, as questões da vida em relação aos conceitos intelectual. Nós vamos ver que Jesus está sendo interrogado aqui nesses textos, como se ele não tivesse nenhum conhecimento, como se ele fosse uma pessoa que não soubesse de nada, porque ele não frequentou determinada escola.
ele não frequentou determinadas faculdades daquela época, e eles vão tratar Cristo dessa maneira, como se nele não rediziste sabedoria. Só que nós vamos perceber que esse problema não é um problema só da parte de Cristo, é um problema também que acontece na nossa cultura brasileira, acontece conosco, aonde um diploma, ele vale muito mais do que o conhecimento. Talvez a pessoa ela até sabe mais do que o outro, só que aí o camarada chega e fala assim, meu amigo, eu não vou encontrar nada para poder representar, mas você não tem esse diploma aqui. Eu tenho, eu sei, eu tenho propriedade por que eu estou falando, você não sabe de nada. Isso acontece direto em vários âmbitos a qual nós estamos relacionados. E Cristo, ele está sendo investigado agora aqui por homens que não tem nada para acrescentar o conhecimento dele. Homens que não tem nada para somar o conhecimento de Cristo. Mas eles fazem isso aqui sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de timidez. Eles vão até a Cristo e fazem esse tipo de situação. Qual é o contexto que nós estamos lidando aqui então? Se nós formos lembrar do que foi dito na reunião passada, nós estamos no momento da festa dos tabernáculos. É o momento onde os judeus de todo o mundo, eles se reuniam para agradecer a Deus pelas provisões que eles estão feito. E é exatamente nesse momento que o Senhor, ele está aqui no templo. Olhe comigo o verso 14 e o verso 15. Diz o seguinte: corria já em meio à festa, ou seja, já discorrendo a festa, Jesus, ele subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe esse letras sem ter estudado? Perceba que ele vai ao templo e ele começa a ensinar. E provavelmente ele chega lá e se assenta, porque essa era a postura dos mestres daquela época. Uma das formas de se reconhecer um mestre, ele chegava em um lugar onde ia ter os ensinamentos, eles se assentavam, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele tem algo para ensinar. Ele deve ser mestre em alguma coisa, ele vai nos passar algum conteúdo. Então, as pessoas imediatamente reconheciam a sua autoridade. Jesus Cristo, ele não tinha que chegar para aquele pessoal e dizer para ele, olha o meu certificado, eu sou um mestre, olha o meu diploma, olha o meu título, eu sou um Messias. Ele não precisava fazer isso, ele se senta e começa a ensinar. Mas o que é que vai aferir o conhecimento de Cristo? O que é que vai investigar o conhecimento do Senhor? As pessoas, elas ouvem aquilo que Cristo está falando e eles ficam maravilhados com a sua doutrina. Isso fica claro, assim que ele se senta, as multidões chegam e começam a ouvir e eles começam a perceber, o que esse homem está falando é muito profundo. O que esse homem está falando vem de um conhecimento a qual nenhum de nós temos. Só que aí vem a pergunta, como é que ele sabe dessas coisas? Como é que ele é tão estudado? Como é que ele tem tanto conhecimento se ele não foi formado por nenhum rabino aqui da nossa escola? Como é que ele consegue trazer tanto conhecimento se nem mesmo ele é um mestre entre nós? Jesus, ele não precisava de um diploma, um certificado, um título, por um motivo muito óbvio. Ele era ensinado do alto, o Espírito Santo do Senhor revelava a ele, e por isso ele sabia de todas essas coisas. Não somente pensando no âmbito terrestre, mas ele sabia de todas as coisas que estavam por vir, das coisas do alto, das coisas da eternidade. Ele é Deus. Ele detinha todo o conhecimento. E aqui, a expressão que eles usam para interrogar a Cristo, ela é fantástica no versículo 15. Eles dizem, como sabe essas letras? E essa palavrinha letras, quando ela vem traduzida do grego, ela traz um significado interessante. É como se ele estivesse dizendo, olha, como é que ele tem tanto estudo? Como é que ele fala tão bem? Como é que ele é tão estudado assim se ele nem frequentou as melhores escolas? Aí eles ficam impressionados com o Senhor, porque ele não tinha frequentado, como Paulo, por exemplo, tinha participado da escola de Gamaliel, mas mesmo assim ele tinha um conhecimento muito grande, ao ponto deles olharem e falar assim, ele sabe mais do que nós. Aí eles olham e falam, como é que pode? Como é que esse homem sabe dessas coisas se ele nunca participou de uma faculdade?
E é engraçado porque nos nossos dias de hoje, muitas das vezes é assim: olha, se você não participar da escola, você jamais vai aprender. Se você não for lá naquela universidade tal e conseguir aquele diploma, você jamais vai entender. Só que é engraçado porque quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para muitos anos atrás, parece que não conseguimos imaginar a primeira pessoa, quando ela começa a absorver algum conteúdo, ela já tem ali um diploma na mão. Porque não existia isso antigamente. As pessoas elas não tinham doutorados, não tinham bacharelados, elas não tinham esses títulos e essas formações, mas elas tinham conhecimento. Aí quando nós olhamos para a nossa época agora, nós sabemos que existe todas essas coisas, só que as pessoas não têm quase nada de conhecimento. São pessoas muitas das vezes vazias, pessoas que não possuem a profundidade em nada. Então você começa a perceber que o problema, ele não é só da nossa época, mas também é um problema que acontecia com Cristo Jesus. E eles disseram exatamente assim: como este sabe letras sem ter estudado? Isso é um absurdo. Ele não foi para a escola de Gamaliel, ele não foi formado no mesmo curso que nós fomos formados. Como é que esse homem sabe de tantas coisas? Mas eles se admiravam com a fala dele, eles se admiravam com aquilo que ele trazia. Agora, olha comigo a resposta do Senhor Jesus no verso 16 e no verso 17. E respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Perceba o que ele diz logo de início: o meu ensino não é meu. Ele poderia ter dito muito bem: olha, o ensino é meu porque eu sou Deus e ponto. É eu que estou falando, eu sou Deus. Mas didaticamente, por estar em seu estado de humilhação, ele vai deixar algo muito claro. Ele diz: esse ensino, ele não é de homens. O que aquelas pessoas estavam vendo diante deles? Era um ser divino? Não era. Eles estavam vendo um homem falando com eles. Então ele vai deixar muito claro: olha, o meu ensino não procede de homem, mas aquilo que eu falo procede de Deus, vem do alto, daquele que me enviou. Com isso, eu sou diferente dos seus professores, eu sou diferente dos mestres de Israel, porque os mestres de Israel falam do conhecimento dos homens, mas eu falo do conhecimento de Deus. E Jesus ele deixa esse contraponto muito bem apresentado. Quando nós chegamos no verso 18, ele ainda continua dizendo: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Perceba que ele vai voltar de novo para o ponto. Ele está deixando enfatizado, ele está deixando marcado: o ensino não é de homens, porque eu falo daquele que me enviou. Aí depois ele vem fechando tudo isso que ele está dizendo o seguinte: eu não estou apontando para mim, eu estou apontando para ele, ou seja, vem dele, eu aponto para ele. O conhecimento é de Deus, não é um conhecimento simplesmente de homens. Mas no meio do versículo 17, existe algo que é muito fundamental. Ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser. Agora vai mudar toda a dinâmica da forma como nós estamos olhando. Por quê? Porque não era a primeira vez que Jesus estava pregando naquele lugar. O ministério dele já tinha discorrido há muito tempo. Ele já estava mais para o fim do que para o início do ministério dele. O ministério dele já tinha discorrido. Mas como é que essas pessoas ainda não tinham aprendido nada em relação a ele? Eles acabaram de ouvir, reconheceram, admiraram com a doutrina dele, mas por que eles não creem? Por que eles não depositam a sua fé no Senhor? Por que eles não se entregam por completo? Aí Jesus diz: se alguém quiser. Se alguém quiser. Meu irmão, você só aprende quando você tem vontade. Quando você não quer aprender algo, não tem ninguém que consegue te fazer isso. Você pode perceber, tenta chegar em alguém que não quer aprender alguma coisa e tenta enfiar isso goela abaixo para ele. Ele vai inventar 1 milhão de desculpas, mas ele não vai fazer porque ele não quer aprender. Você pode tentar,
Chega, experimenta fazer isso. Tenta, principalmente se for algo bem complicado, talvez algo bem chato de você fazer. Tenta enfiar esse goela abaixo. Não vai, porque a pessoa não quer. Ela não vai aprender. Basicamente, é isso que o Senhor está dizendo, só que agora em base da salvação. Vocês não aprendem as coisas de Deus, porque vocês não querem, porque vocês não têm vontade, porque vocês não têm o desejo e sede das coisas de Deus. É por isso que vocês não foram abençoados, é por isso que vocês ainda não entenderam. Só que é interessante porque quando nós vamos tratar de algumas outras coisas, e muitas das vezes são coisas muito mais difíceis, pensando em coisas que a gente faz aqui na terra, a gente consegue fazer. Mas é quando é em relação às coisas de Deus, a gente não consegue aprender de forma nenhuma. E isso me lembra algo bastante interessante, com certeza o Eliezer vai lembrar bastante disso. Teve uma época que veio uma empresa, que eu não posso mencionar o nome, de cosmético para Santa Vitória, que basicamente, metade de Santa Vitória se filiou a essa empresa aí na busca da prosperidade para poder ficar rico. E adivinha? Eu fui de vez. Aí, o que acontece? Junto com essa dinâmica dessa história aí, basicamente, além de você vender produtos, você tinha que trazer pessoas junto com você. Aí, o que você tinha que fazer? Aprender sobre a empresa, aprender sobre os benefícios, tentar convencer outra pessoa para ela poder entrar nessa empresa. E eu falei, por que não? O cara trabalha no banco, o cara é influente, ele vai trazer muita gente, vai dar certo. Zé, vamos comer um macarrão? Pá, vamos para lá. Cara, eu tenho a melhor proposta da vida para te oferecer. E comecei. E fala. Aí ele pegou, olhou para mim, eu acredito que eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim, cara, você já parou para pensar? Se da mesma forma, da mesma intensidade que você buscou conhecer de uma empresa que você nem sabe se vai virar alguma coisa, se da mesma forma e da mesma intensidade que você buscou me chamar para vir do lugar igual esse aqui, para poder falar dessa empresa, se você fizesse essas mesmas coisas com as pessoas do mundo, só que propagando o evangelho, você já imaginou o tamanho acesso que você ia ter a respeito da salvação? Eu falei, verdade, né? A gente tem a facilidade de aprender umas coisas muito difíceis, algo que foge do controle, mas quando é a coisa de Deus, puxa vida, é impossível de fazer, não dá, não tem como, a pessoa nem esforça, nem tenta, às vezes quando tenta, tenta de forma relaxada, mas não quer, mas as coisas mais difíceis do mundo, aí a gente tem facilidade. Aí a gente consegue decorar todos os preceitos da empresa, todos os cosméticos, a gente consegue apresentar o plano todinho dela e ainda consegue ter a facilidade de levar isso até as pessoas na maior tranquilidade do mundo. Mas quando é o evangelho, a gente não tem coragem de chegar no vizinho e falar assim, rapaz, você sabia que eu sou crente? A gente faz isso, a gente erra nessa parte. E muitas das vezes, nós começamos a repassar essa nossa incapacidade, só que não pensando na parte intelectual, mas pensando agora na parte da vontade, para os nossos filhos. A gente chega para as pessoas, começa a dizer assim, rapaz, esse negócio de levar os meninos lá para a igreja, deixar os meninos lá no culto, isso não vira não. Sabe por quê? Os meninos não aprendem. Nossa, aquele menino ele fala uns trem meio diferentes, umas palavras difíceis, os meninos não vão entender nada não. Não compensa isso não. Mas, primeiro, meus irmãos, não é assim que a gente resolve as coisas dentro da igreja. Não é questão de questão de aprende e não aprende. Até mesmo porque a gente não é racionalista. A gente é bíblico. A gente olha para a Escritura, a gente olha para a palavra. E o que é que a palavra nos manda? Desde Gênesis a Apocalipse, a gente entende o quê? Que a gente tem que ensinar os nossos filhos a permanecer nos cultos, adorando ao Senhor, porque eles são membros da igreja, eles estão inseridos, e não se tira o membro da igreja, não se tira um membro do culto. Segundo, se nós criamos um ambiente saudável, aonde se gera esse desejo, aonde se gera esse interesse de estar na presença do Senhor, de servir ao Senhor, você pode ter dúvida nenhuma disso. Com certeza, eles vão querer estar lá e, consequentemente, eles vão aprender algumas coisas assim. Menino é inteligente demais.
Menino aprende muita coisa, aprende muito mais do que não deve, é verdade, mas aprende. Não tem por que a gente tirar eles do nosso meio, pode ter certeza a respeito disso. E se surgir alguma dúvida da parte deles, aí nós vamos ter a oportunidade de chegar em casa e dar continuidade nesse trabalho, aonde a gente vai alimentar, a gente vai nutrir e vai trazer todo esse ensinamento ainda mais para eles, suprindo algumas dúvidas que podem surgir dessas crianças. Então é interessante que Cristo ele deixa essa promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito dessa doutrina. Ele está dizendo: olha, eu vou me revelar para quem quiser. Mas algo que nós não devemos esquecer é que o querer, ele também é de Deus. O querer, Deus, ele provém do Senhor. Nós já falamos um pouco a respeito disso, mas quando o Senhor ele quer, quando o Senhor ele trabalha em nossos corações, o que é que precisa ser feito? Nós precisamos agir em conformidade com essa vontade. Então, quando o Senhor ele trabalha em nossos corações, quando Ele coloca esse desejo na nossa vida, de nós servirmos a Ele, de nós estarmos na sua casa, nós temos em agir com essa conformidade, nós temos que agir conforme o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E olhando para isso, pode ser que o Senhor hoje ele incomodou o seu coração, ao ponto de você falar: eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para me dizer. E o que se faz diante disso? Nós precisamos agir em conformidade à vontade do Senhor. Deus talvez tenha incomodado, tenha trabalhado em seu coração todos os dias, mas nós precisamos agir em determinada maneira para que nós possamos ser trabalhados por Ele, alcançados por eles. Se você quer, se você age em conformidade com a sua vontade, pode ter certeza, Deus ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar coisas maravilhosas. Ele vai nos mostrar tudo aquilo que há de mais lindo na sua vida, na sua Sagrada Escritura. Mas para isso acontecer, nós precisamos agir em conformidade. Nós precisamos agir segundo a sua vontade. E ele diz: olha, e juntamente com isso, vocês vão conseguir fazer algo que é interessante. Vocês vão conseguir saber diferenciar até mesmo aquele falso pregador do verdadeiro pregador. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai deixar um princípio muito interessante. Ele vai estabelecer um princípio que é o seguinte: aonde vocês vão conseguir distinguir o falso do verdadeiro. Ele diz: o verdadeiro pregador, ele não fala de si mesmo, ele não fala para si mesmo, ele fala do outro para o outro. Ou seja, a palavra procede do alto para o povo e depois a glória ela retorna para Deus. Não tem holofote no púlpito, não tem holofote em quem fala, mas a glória e a honra é toda do Senhor. O pregador que ele não procede de Deus, ele tem característica. Quais são elas? Ele vive falando de si, vive falando de exemplos de como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é santo, como ele faz isso, como ele faz aquilo. E a glória, consequentemente, vai somente para ele e nunca vai para Deus. Esse é o falso pregador, segundo os princípios que o próprio Jesus Cristo, ele nos deixa apresentado aqui na sua palavra. Aí ele continua no verso 19 até o verso 20. Ele vai dizer: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E respondeu-lhe a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Cristo ele começa um círculo de falas aqui e aparentemente não tem nada a ver com aquilo que aqueles homens estão falando. Parece que não tem coerência, parece que não está fazendo muito sentido o que ele está falando aqui, porque ele começa dizendo: Moisés deu a lei. Aí do nada: por que vocês estão querendo me matar? Por que vocês estão querendo me ver morto? Parece que não faz sentido. Aí os homens até olham para ele e falam: você tem demônio, você está endemoniado. Quem é que te falou de matar aqui, homem? Da onde é que o senhor está tirando essas coisas?
Só que aquele mesmo que disse, o ensino dele procede do alto, não vem dele para mostrar o seu estado de humilhação, agora ele está se revelando, ele está mostrando quem de fato ele é Deus, ele é soberano, ele é conhecedor de todas as coisas, e ele conhece o mais íntimo do coração daqueles homens. Ele está dizendo, essa conversinha aí de vocês, de que eu não tenho estudo, na verdade, o que vocês querem é só me matar. É só isso que vocês querem fazer. Vocês não estão querendo alegar que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Não é nada disso. O que vocês querem fazer de verdade é só me matar. Aí o povo fica indignado. Eles falam, mas que loucura é essa? Ninguém falou nada. Esse homem dizendo de matar ele não está fazendo sentido. Meus irmãos, 6 meses depois desse acontecimento, essa mesma turma, esse mesmo grupinho, foi o mesmo povo que crucificou a Cristo. Foi o mesmo povo. Quando as pessoas vierem com esse papinho de que, vocês não têm estudo suficiente, a ciência ela é muito mais lógica do que a Bíblia, vocês não têm nada para comprovar a autenticidade da palavra. Vocês não têm nada para comprovar a autenticidade da palavra do Senhor, da Bíblia. Não se engane. O que eles querem é calar as nossas bocas como fizeram com Cristo. Isso é conversa fiada. Isso é aquilo que eles fazem com maior orgulho. Eles odeiam a igreja. Eles não querem que o evangelho continue sendo divulgado, que ele vá para frente. Não pare, continue se colocando de frente a eles, continue falando, continue trazendo as verdades do Evangelho. Não parem, as pessoas querem calar, mas nós não devemos se sujeitar a isso. Quando nós olhamos o versículo 21, Jesus ele continua dizendo, um só feito eu realizei e todos vós admirais. É interessante que ele não continua discutindo, ele não continua falando com aqueles homens, mas ele vai lá, firme, tranquilo no seu argumento. O meu ensino, ele não procede de homem, mas é de Deus. Eu glorifico a Deus. Se vocês querem aprender, vocês vão aprender. Mas, na verdade, o que vocês estão querendo fazer comigo é que vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo tirar a minha vida. Aí eles pensaram, como a gente acabou de ler, esse homem tem demônio, porque ninguém falou nada de matar ele está dizendo essas coisas. Mas aí ele responde, um só feito eu fiz, um só feito eu realizei, e todos vocês se admiraram. Aí todo mundo ficou pensando, o que esse homem fez? O que ele realizou para ele estar falando que a gente está admirado com ele? Jesus agora ele vai fazer um flashback na mente desses homens. Ele vai voltar lá para o capítulo 5, para trazer na memória deles o que é que estava acontecendo agora no versículo 22 e no versículo 23. Ele vai dizer o seguinte, pelos motivos de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vocês estão ficando indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado, num sábado, um homem por completo, um homem ao todo? O que isso aqui tem a ver com as pessoas, com aquilo que as pessoas estavam dizendo? Parece que não tem nada a ver, parece que não tem coerência nenhuma. Só que Jesus ele não está tratando das aparências dessas pessoas. Jesus ele está tratando do coração desses homens. Eles tinham raiva de Jesus desde aquela época lá do capítulo 5. Se nós voltarmos a nossa Bíblia para o capítulo 5, nós vamos ver, é o momento onde ocorre a cura do paralítico. Eu não sei se vocês vão conseguir se lembrar, mas havia um tanque de Betesda, havia um paralítico que jazia há muito tempo naquele lugar, e as esperanças daquelas pessoas estavam naquele tanque. No momento onde acontecia o agitar das águas, o anjo encostava ali naquela água, o primeiro que tocasse, ele seria curado. Só que na história nós temos um paralítico que era paralítico. Então como é que esse homem vai ser curado? Como é que esse homem vai conseguir essa cura para ele? Não tem jeito, não tem como. Aí Jesus ele foi conversar com esse homem conta a sua história.
E Jesus então ali, ele cura aquele homem. Olha comigo ali o que diz o versículo 9 no capítulo 5, rapidamente. Ele vai dizer: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs a se andar. E aquele dia era sábado. Por que o autor faz questão de citar o sábado aqui? Porque ela tem um propósito tanto para esse contexto, ao qual está aqui no capítulo 5, quanto para o capítulo 7, ao qual nós estamos discorrendo. Olha comigo o versículo 10 e o versículo 11, que agora vai fazer muito mais sentido. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Olha o que os judeus vão dizer para o paralítico. Hoje é sábado. Não te é lícito carregar o teu leito. Ou seja, hoje é o dia do Senhor. Você não pode trabalhar não, meu amigo. Você não pode ter esse esforço físico. Ao que esse homem responde aos judeus: o mesmo que me curou, ele me disse: toma o teu leito e anda. Esse aqui é o motivo do ódio desses judeus contra Jesus Cristo. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo, ele cura no sábado, que era o dia do Senhor. Ainda ele fala: pega o seu leito e anda. Então eles estão aqui, ó. Esse homem aí é justamente o homem que curou um paralítico no sábado e ainda, não achando muito, falou para ele: vai lá, pega seu leito e sai desfilando na cidade. Vai andar para qualquer lugar. É por isso que eles queriam matar a Cristo. É por isso que eles têm esse ódio contra Ele. É por isso que eles queriam, de alguma maneira, exterminar ao Senhor. Só que quando nós voltamos agora à festa dos tabernáculos, Jesus está ali, aí eles pensaram: pronto, agora é a hora. Agora é a hora que nós pega ele, nós mata ele e nós põe um ponto final nessa história. Porque esse homem, ele não pode fazer isso. Ele está transgredindo a lei. Esse homem, ele é um enganador. Ele não procede de Deus. Vamos exterminar ele, vamos acabar com ele. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo. Jesus Cristo, ele está indo lá no íntimo do coração desses homens. Ele está puxando a memória deles. Você está falando que eu não tenho estudo? Mentira. Vocês só estão querendo me matar por causa daquilo que aconteceu lá no sábado. Porque eu curei aquele homem e porque eu falei para ele carregar o leito. É só por causa disso que vocês estão querendo me matar. Aquele discursinho era tudo mentira. Aqueles homens estavam infiltrados no meio do povo durante o culto ao Senhor. Só que é bom deixar algo bem enfatizado, que há uma distinção, porque não era todo o povo que queria matar Jesus Cristo, mas aqueles em específico que estavam nesse acontecimento lá do tanque de Betesda, eles estavam infiltrados lá e eles queriam matar a Cristo. Aí, eles vêm com essa conversinha de que Jesus, ele não tem estudo. Jesus, ele não tem conhecimento. Só que na verdade, Jesus Cristo diz: o que vocês querem? O que vocês querem é me matar. Vocês querem acabar com a minha vida. Mas, já que vocês estão tocando no assunto do sábado, vamos fazer o seguinte: vamos discorrer um pouco mais isso. Vamos resolver aquela questãozinha lá de trás. Já que a gente está nesse ambiente, já que vocês estão falando que eu não tenho conhecimento, vamos resolver essas pendências. Vocês não são os doutores da lei? Vamos lá, doutores, peguem o título de vocês e venham contra o meu conhecimento. Vamos resolver esse probleminha que a gente tem. Aí ele está dizendo: olha, a circuncisão não é a lei? Todo mundo não concorda que a circuncisão, ela é um decreto da lei? Vocês não estão dizendo que vocês guardam a lei de Moisés? Só que é o seguinte, a circuncisão não foi dada por Moisés. Ela foi dada pelos patriarcas, ela foi dada pelos pais. Até mesmo se você voltar lá em Gênesis capítulo 17, não existia Moisés, mas está lá, Abraão circuncidando seu filho. Aí, essa lei que vocês dizem ser a lei de Moisés, é algo muito anterior. Aí Jesus Cristo está dizendo: eu conheço, eu sei, eu sou muito mais preciso na lei do que vocês. Vocês estão achando que sabem de muita coisa? Vocês não sabem de nada, vocês não têm conhecimento de nada. Vamos lá então, mas o que é a circuncisão? Ela não trata da lei? Ela em si não é um aspecto ritual? Beleza, vamos tratar então agora aqui da essência dela. O que é a circuncisão? Do que ela é feita? A circuncisão, ela é o sinal e o cedo da entrada de uma criança de 8 anos, sendo ela macho, sendo ela homem, aonde ela vai ter o seu prepúcio cortado, aonde ela vai ser circuncidada.
Mas aí ele diz, não é lícito fazer isso no sábado? Não está tudo ok fazer isso no sábado? Eles dizem, é lícito, está tudo ok, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque era próprio do culto, era um elemento do culto, então se podia fazer no sábado tranquilo. Só que algo é interessante, no dia do Senhor não se pode fazer esforço, no dia do Senhor não pode ter um trabalho duro. Só que a circuncisão, ela demandava muito trabalho. Não era um negocinho simples. Primeiro demandava muito esforço do sacerdote, porque o sacerdote tinha que estar presente no momento. Não era algo que se fazia isolado. Depois demandava esforço da família. E depois também demandava esforço da criança. Porque tinha todo um preparo para ser realizado. E depois de realizado a circuncisão, e vale lembrar que naquela época não tinha anestesia, não tinha medicina que tem avançada hoje, o negócio era feito na bruta, era ali na raça mesmo. A criança sofria, a criança sentia muita dor, eu não consigo nem imaginar o que se passava com o coitado da criança ali com 8 anos de idade. Era algo muito difícil de se lidar. 8 dias. Aí depois que essa criança passa por tudo isso, como é que sara? Como é que se recupera dessa situação? Então, tem todo um trabalho para poder curar o filho. Depois de curar, depois de passar esse processo do dia todo do Senhor, cuidando do filho, cuidando para que ele seja tratado, ele ainda vai continuar o resto da semana, porque a recuperação disso não é rápida. Ou seja, é muito trabalho envolvido, não é algo que acontece muito rápido. Então, se demandava um certo trabalho. Não era algo à parte, mas eles falam, não, está tudo ok, não tem nada a ver isso aqui. Vamos lá, o que é que a circuncisão faz? A circuncisão, como eu disse, ela é um pequeno corte que se acontece ali no prepúcio do menino. Na esperança do quê? Na esperança de que quando esse menino cresça, ele também vai fazer o quê? Evidenciar a fé dos seus pais. Essa era uma grande proposta que também acontecia. Era um selo, era um sinal da promessa. É muito mais um aspecto externo para as pessoas verem do que algo interno que acontece com elas. Ou seja, quando se fazia uma circuncisão, não tinha nada a ver com salvação. Era mais algo como se fosse um ritual, um simbolismo, do que algo que acontece internamente. Aí Jesus está dizendo, mas o que eu fiz foi a cura de um homem por completo, foi a cura de um homem todo. A circuncisão é só um pedacinho de um membro, é só um aspecto externo, não é algo interno que acontece. Ou seja, o que eu tratei naquele paralítico no tanque de Betesda, não foi só a sua paralisia, eu tratei aquele homem por completo, porque ele saiu de lá, não foi só curado, ele saiu de lá salvo também. Ele trabalhou no homem por completo. Qual que é o princípio do dia do Senhor? Não é, eu vos darei descanso? Quando você olha para esse paralítico, qual é a primeira imagem que se vem na cabeça? Um homem cansado, fadigado de correr atrás de uma cura e nunca conseguir achar. Jesus não chega para esse homem e fala assim, vai lá, corre até lá que eu vou te auxiliar. Ele não faz isso, mas ele cura aquele homem naquele lugar. E Jesus, ele não curou só o corpo daquele homem, mas ele curou a alma daquele homem. Foi uma cura por completo. Aí esses homens estão dizendo, o Senhor merece morrer, porque o Senhor fez isso no sábado. Esses homens não têm a mínima ideia do que é que eles estão falando. Esses homens não sabem o que se passa. Eles querem ser certinhos e corretos por um lado, mas aquele que detém todo o conhecimento está mostrando, eu não só curei aquela paralisia, eu curei toda a alma daquele homem. Aquele homem, ele pôde reconhecer a graça de Cristo Jesus. Até mesmo aonde Cristo depois chega para aquele homem e fala, olha, cuidado para que você não peques mais. Porque o problema não é 30 anos com a paralisia. O problema é uma eternidade longe, afastado da graça de Deus. Esse é um grande problema. Uma paralisia você consegue até viver, por mais que talvez não seja a melhor coisa do mundo, por mais doído que seja,
Mas uma vida sem Deus, ela nos leva à perdição eterna, à condição mais inferior que existe, que é o inferno. Por fim, verso 24, nós já vamos encerrar. Volte comigo aqui para o capítulo 7. Ele então diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Parece que ele achou pouco o que ele tinha falado, ele falou assim, não, deixa eu só fechar aqui, deixa eu só trazer mais um negocinho. Aí ele vai dizer assim, olha, nunca mais vocês façam isso, nunca mais vocês julguem pela aparência, nunca mais vocês julguem pela roupa que o camarada está usando. Nunca mais vocês julguem pelo carro que o camarada está usando. Vocês nunca mais julguem simplesmente pela forma como essa pessoa conversa. Vocês nunca mais julguem somente pelos títulos que essa pessoa possui. Vocês nunca mais julguem pela aparência, mas procure ver em cada uma delas a essência, aquilo que realmente está por detrás dessa pessoa. Comecem a investigar isso. E é claro que nós não somos Cristo para enxergar o coração dos homens, mas é o nosso trabalho não ser enganado por esses lobos vorazes que trazem tanto conteúdo que não são da parte do Senhor. A maioria das vezes, quando nós somos enganados pelas pessoas, a gente costuma dizer o seguinte: rapaz, nós nos decepcionamos muito com aquele fulano de tal. Nós ficamos muito decepcionados com ele. Só que se você parasse para reparar essa pessoa, o fulano de tal, ele dava muito sinal. Ele apresentava várias vezes, vários e vários sintomas de que ele não era aquela pessoa que você estava imaginando que ele era. Só que nós, na maioria das vezes, nós não queremos ver isso. Na maioria das vezes, nós nos fechamos para isso e só queremos enxergar aquilo que a gente acha que deve enxergar. Essa multidão aqui, ela dava muito mais crédito para os doutores da lei, só porque eles tinham um ofício que era reconhecido pelo povo, do que a Cristo. Porque ele chega naquele ambiente ali e começa a ensinar. Eles davam muito mais crédito àqueles homens do que a Cristo. Só que eles estavam aqui diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era o mestre por excelência. Mas eles o rejeitaram. Eles disseram depois lá na frente: nós preferimos Barrabás do que Cristo. É assim que eles agiram, é assim que eles se comportaram. Negaram a Cristo e preferiram um ladrão. Negaram a Cristo e preferiram os falsos mestres. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é algo muito sério. Não se deixe enganar. Só há um que é dono de toda a verdade. Só há um que pode transformar todo ser. Só há um que faz reconciliação entre o homem e Deus. Ele se chama Jesus Cristo. Somente Ele pode fazer todas essas coisas. Diante disso, fica para a gente então um grande desafio. Como é que nós vamos responder diante de uma palavra como essa? Somente Cristo detém toda a verdade. Somente Ele é toda a verdade. Que nós não sejamos enganados por isso, mas que nós depositamos toda a nossa fé no Senhor. Que hoje nós possamos entregar a nossa vida àquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que detém todas essas coisas, e que nós não possamos ser igual a esses homens, que olham para o Senhor de uma forma totalmente equivocada, errada, mas que nós possamos ver nele toda a glória, toda a majestade e nos rendermos a Ele. Que Deus Ele aplique Sua palavra aos nossos corações. Amém.